Amém. Se você puder abrir a palavra de Deus comigo no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14. A Bíblia, ela relata em inúmeros momentos a forma como Jesus tentou falar com o povo, e muitas vezes com o povo, o leigo, que não tinha muito contato com as Escrituras. Ele usava muitas vezes parábolas, mas ele se fazia entendido a mensagem, o objetivo que ele tinha para alcançar o que não tinha conhecimento das Escrituras. E até os fariseus, que também tinham conhecimento, os escribas, que de certa forma eram letrados, Jesus, ele tinha inúmeras maneiras, inúmeras parábolas, que ele chegava no objetivo que ele queria. E o Evangelho de Lucas, ele relata no capítulo 14, versículo do 1 ao 6, eu vou ler o versículo 1, que diz assim: aconteceu num sábado que, entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Então, Jesus, ele vai na casa de um fariseu, um conhecedor da lei, um homem que de certa forma vivia a lei, mas na prática do dia a dia ele tinha seus erros, ele muitas vezes quebrava a lei. Na frente dos homens ele vivia a lei, e fora da presença dos homens ele quebrava a lei, pregava algo e não vivia algo muitas vezes. E Jesus foi sentar com esses homens, um desses, de certa forma, pecadores, que só ele sabia, mas o povo de certa forma não sabia. E senta com ele na casa dele para comer com ele, e esse rapaz começa a observar Jesus. Esse fariseu, principal dos fariseus, começa a observar Jesus. Jesus, na sequência, na lei dizia que no sábado você não podia fazer nada. Se estava alguém morrendo ali, você não podia. Se estava alguém não sei o que, você não podia. Se estava alguém perdido, você não podia sair para procurar. Enfim, tinha um homem que estava ali enfermo. E Jesus vai na frente daquele principal da lei, aquele fariseu principal. Ele vai e cura um homem dentro da casa dele. Bom, imagina como deve ter ficado o coração desse homem, né? Diz assim, olha o que diz, versículo 14:3. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém calaram-se. E tomando-o, o curou e o despediu. Jesus não quis, ele não se importou do que aqueles homens iam interrogar, pensar, mas Jesus simplesmente ele manifestou o amor, ele manifestou a cura, ele levou a solução para aquele homem. 14:7, ainda na casa desse homem, e disse aos convidados uma parábola, reparando. Anderson, você pode dar uma baixada, por favor, no ventilador, ou só tira do foco daqui, por favor. 14:7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo. Na sequência, Jesus entra com uma parábola para falar com aqueles homens, e ele se aprofunda na parábola e ele fala da importância que os homens davam aos principais assentos. E Jesus quebra mais um conceito que estava dentro do coração daqueles fariseus. E Jesus estava mostrando para aqueles homens que aqueles valores que eram tão importantes para eles, tão, de certa forma, levado ao pé da letra, os detalhes do lugar importante, do convidado. Jesus pega e fala assim: se alguém te chamar para o primeiro lugar, não senta em primeiro lugar, senta num outro lugar qualquer, deixa o primeiro lugar para as outras pessoas.
seja simples. Seja simples. Ele estava quebrando valores dentro do coração daqueles fariseus. E aí vem aqui um pouco mais adiante, e ele entra no mesmo contexto daquele ambiente, daquela casa, versículo 14, capítulo 14, versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhes: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Então, de repente, alguém ousa falar com Jesus e fala assim: Jesus, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Aquele fariseu estava se sentindo, de certa forma, importante, por estar numa mesa, por estar num ambiente onde Jesus estava sentado. E ele pega e ele coloca essa mensagem: feliz o homem que comer pão do reino de Deus. E olha o que diz Jesus aqui, porque eles falavam de reino de Deus, mas eles não viviam o reino de Deus. Eles, de certa forma, pregavam o reino de Deus, mas não conseguiam ter uma vida dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente espiritual, dentro do ambiente congregacional de reino de Deus. Versículo 16. Porém ele lhe disse: um certo homem, ele começa a falar uma parábola, fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se, a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Versículo 19. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. Irmãos, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando Jesus estava falando aqui, ele estava falando com os judeus. Os judeus, de certa forma, eu já vou voltar para o enfoque que eu quero, mas os judeus, de certa forma, eles escutavam a respeito de Jesus há anos, há muito tempo, a respeito do Messias. Eles escutavam de que um dia o reino de Deus iria, o reino de Deus, onde um rei iria reinar, há muito tempo. E eles escutam isso desde quando o judaísmo nasceu. Eles esperam o Messias, eles esperam o Salvador, eles esperam o Rei. E esse Rei se manifestou no meio deles. E esse Rei sentou no meio deles. E Jesus, quando começou a falar essa parábola no meio daqueles fariseus, na casa daqueles fariseus, Jesus estava, de certa forma, querendo levar aqueles judeus a perceber de que o Rei dos Reis estava sentado com eles, estava do lado deles, estava junto com eles. Porém, eles não estavam percebendo que aquele era o Rei dos Reis. Porque os judeus, de certa forma, eles são muito rigorosos dentro da sua doutrina. E quando eles observam Jesus entrar como uma jumentinha, Jesus chegar e comer com os fariseus, Jesus falar com as prostitutas, Jesus fazendo um monte de coisa, quebrando um monte de paradigmas que eles esperavam um rei cheio de glória, cheio de riqueza. Um rei cheio de poder, não poder espiritual, mas poder de autoridade, de cetro, de mandar e fazer. E Jesus chega na sua total simplicidade. E senta com eles e fala com eles. E então Jesus aqui nesse contexto, ele pega e fala assim: ó, eu estou no meio de você. E começa a falar essa parábola. É uma festa que é feita, é uma festa que é realizada por um Senhor. É uma festa que eu saio para convidar as pessoas. E muitas pessoas não querem participar dessa festa. Muitas pessoas têm desculpa para participar dessa festa. Muitas pessoas estão preocupadas, como está aqui, comprei um terreno, preciso vê-lo, comprei juntas de boi, preciso experimentá-las, ver se elas trabalham bem. Eu me casei, preciso cuidar da minha família agora. E os judeus que viviam com Jesus naquela época, de certa forma, pouquíssimos se renderam, pouquíssimos aceitaram Jesus.
Olha o que a Bíblia diz. Se você puder ir comigo. Vamos só ler. Vamos aqui nesse aqui, depois a gente vai para o 21. Abre comigo no livro de João, João capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz. João capítulo 1, versículo 11. O Evangelho de João, um pouco para frente. Capítulo 1, versículo 11. Está falando de Jesus, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Pô, pastor, mas como que você está falando assim? Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas você acabou de ler uma parábola que ele tinha sido recebido por um principal sacerdote dentro da casa dele. Superficialmente. Ele queria fazer média com Jesus. Ele queria, de certa forma, fazer uma politicagem com Jesus. Irmãos, a semana passada a pastora pregou aqui e falou daquele greenwash. Quantos cristãos que às vezes tentam fazer politicagem com Jesus? Quantos cristãos que às vezes tentam fazer... se diz, mas não é... Quantas pessoas que vivem, de certa forma, uma aparência, mas no fundo não é. Quantos aqui já foram convidados para uma festa? Amém. Imagine você está na sua casa e de repente vai lá e você sai lá e você abre a porta, tem um mensageiro. E esse mensageiro entrega nas tuas mãos um convite bonito, lustroso. Você fica até assim, o que é isso? Não, é um convite. Mas de quem? É um mensageiro que não é um correio, é um mensageiro diferente. É alguém que está com uma vestimenta, alguém que está com uma fala, alguém que você vê que é diferente, não é uma pessoa normal. E essa pessoa entrega nas tuas mãos um convite, fala aqui, tem um convite. E você fica até surpreso com a presença daquela pessoa, e você fica surpreso com o convite, e naturalmente, se fosse comigo, eu ia indagar, mas de quem que é essa festa? Quem que é o... E aí você recebe a resposta. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está te convidando para um banquete. Como assim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Como assim? Não estou entendendo essa metáfora, essa parábola aí. Irmãos, Jesus, quando estava na casa dos fariseus, e quando ele estava falando coisas profundas àqueles homens, Jesus estava levando eles a uma reflexão profunda, no sentido de que eu estou com vocês, eu estou preparando algo para vocês, mas vocês estão me rejeitando. E a Bíblia fala que ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. Jesus esteve no meio dos judeus, falou, salvou, curou, e eles não aceitaram o que Jesus fez. Eles não receberam Jesus como Messias. E da mesma forma que isso aconteceu naquela época, porque uns tinham comprado coisas, outros tinham que experimentar coisa, outros estavam casando, outros estavam preocupados com as suas coisas. Da mesma forma que naquela época os judeus rejeitaram, hoje em dia tem muitos que rejeitam. Tem muitos aí fora que rejeitam e tem muitos dentro da igreja que rejeitam. Jesus, quando ele faz esse convite, quando ele leva essa mensagem, eu queria que você lesse comigo no versículo 14 de Lucas, capítulo 14, versículo 21. Quem aqui é bom de dar desculpa? Ninguém? Quem que já foi convidado para uma festa e você não quis ir? Ah, sabe o que é? Não, então, passa, ó. E você já... Pá. Não vai dar. Alguém já deu uma dessa aí? Ah, peguei você, né?
Então, beleza. A gente sempre fala, não, sabe o que eu tô com meu filho está resfriadinho, sabe o que é, e não sei o que, e sempre inventam alguma coisinha. Enfim, você pega e não vai. Imagine Deus fazendo um convite para um banquete e eu tenho que construir, eu tenho que olhar, eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o quê. E eu quero falar que a gente eu até coloquei aqui, né, como que é? A gente é expert em dar desculpa e em dar argumentos para coisas que a gente não quer fazer. Em relação às coisas de Deus, eu já vou ler o versículo 21, não é diferente. Quantas vezes que no culto a gente é ministrado pela palavra, é encorajado pela palavra, é encorajado numa leitura, é revelado numa leitura algo que Deus te pede, algo que Deus te confronta, te mostra, vai lá e fala com fulano e resolve tal coisa com fulano, vai lá e começa a fazer tal coisa porque eu estou te pedindo, e você pega e afrouxa, e você pega e relaxa. Ah, estou com medo, e se eu falar e a pessoa não aceitar? E se eu começar a fazer isso e alguém olhar tudo para mim? E aí? Irmãos, as coisas de Deus, quando Deus revela algo, geralmente Ele dá paz no teu coração, Ele dá paz no coração de quem está como autoridade sobre a tua vida. Quando Jesus fala, quando Jesus lança um convite, quando Jesus lança algo particular, especial para você, vindo diretamente do trono dele, e você tem convicção daquilo, irmãos, se você não quebrar princípios de Deus para chegar onde Deus te falou, aquilo vai ser bem sucedido. Agora, se você quebrar princípios de Deus, naturalmente aquilo não vai ser aceito. Aonde que eu quero chegar? Fica atento para tudo que Deus te pedir, você fazer da forma correta. Fica atento, porque Deus te deu um convite. Você tem expectativa dessa festa? Eu, pelo menos, tenho expectativa dessa festa. Lembro no meu casamento que eu distribuí convites e convites. E foi maravilhoso quando eu vi cada uma das vidas que eu convidei presente naquele momento. Me deu alegria. Te pergunto aqui, você que já fez uma festa agora e convidou pessoas especiais e as pessoas não vieram, como que você se sentiu depois? Poxa, fez pouco caso? Caramba, é tão importante a presença daquela pessoa. Poxa, e aí depois se encontraram, ei João, você não foi lá? Ah, sabe o que é? Puxa, então não sei o que. Imagine Deus fez um convite para a festa, a festa, a grande festa, e tem dias para essa festa chegar, e você nesse processo, você pega e vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e no último dia, você pega e Deus tem sentimentos. Ah, eu não fiz isso, Deus, eu não fiz aquilo. E tem outra coisa, para você ir numa festa, você tem que ter roupas especiais. Para você ir numa festa, você precisa se preparar para ir numa festa. Eu me lembro uma vez que eu fui num campeonato de surf e fui com uma pessoa, uma amiga, e aí o rapaz tinha me convidado para um casamento, eu levei roupa, mas esqueci de avisar a minha amiga que estava eu, a minha esposa e essa pessoa que ia ter um casamento. E aí chegou lá na última hora, eu falei, puxa, vai ter um casamento, você quer ir? Ah, você não trouxe roupa, não sei o que, não, vai de qualquer jeito, não sei o que, roupa. Meu amigo chegou lá, todo mundo lá, os 30. Foi lá em Santos. Aí você fomos lá para a festa. Aí a tela cheia, que a gente chegou e deu aquele bate lá. Falei, cara, deu agora. E eu fiquei assim, tentando me consertar para. Eu fiquei constrangido, mas eu quero falar uma coisa. Quando a gente vai num lugar e a gente não se prepara para ir neste lugar, a gente se sente mal. É ou não é? Imagine uma festa de black tie, você tá lá, então não sei o que, todo mundo tá no gravata, tudo preto, não sei o que, e você chega lá, surfistão, e aí vai, não sei o que. Você vai se sentir meio peixe fora d'água. Voltemos aqui para a palavra. Muitos judeus rejeitaram Jesus. Muitos judeus, e isso é bíblico, porque a Bíblia fala que o coração deles está no livro de Romanos capítulo 11, eu não preciso ler, mas eu já vou ler o versículo 21, mas em Romanos capítulo 11 fala sobre a dureza do coração dos israelitas.
que estava dentro de um plano de Deus. Jesus veio para os seus judeus, os judeus rejeitaram, os judeus ficaram com o coração duro. Por quê? Para que a graça chegasse a cada um de nós. Porque se os judeus tivessem aceitado Jesus, a salvação de Jesus estaria somente focada nos judeus. Então os judeus rejeitaram, a graça se estendeu para toda a humanidade. Então eu quero falar uma coisa: os que eram da raiz rejeitaram. E Jesus pegou e enxertou algumas vidas lá, eu e você. Eu e você. Tá? Olha o que diz 14:21. E voltando aquele servo que fez aqueles convites, e as pessoas deram suas razões e não foram as suas desculpas, e voltando aquele servo, anunciou essas coisas a seu senhor. Lucas 14:21. Anunciou ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. Irmãos, os aleijados, os mancos, os cegos, é eu e você. Se os judeus fossem aceitos, na verdade aceitassem o convite, essa oportunidade não chegaria aos aleijados, aos mancos, aos cegos, aos enfermos. Eu e você não teríamos essa oportunidade de participar de um banquete com Deus Altíssimo. Então assim, olha que privilégio. Mas assim, você sabia que tem muitos crentes que às vezes se ensoberbecem com eu sou salvo, aquele lá está com o coração duro. Eu quero que você leia comigo em Romanos. Deixa marcado aí e leia comigo em Romanos. Porque Paulo dá uma corrigida nos irmãos lá. Ele diz assim, Romanos capítulo 11. Olha o que ele diz. Romanos capítulo 11:11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda, pela queda dos judeus, veio a salvação aos gentios, para os incitar a emular. Ou seja, falando de Jesus. 11:12 diz assim: e se na sua queda e a riqueza do mundo, e a sua diminuição, e a riqueza dos gentios, quanto mais na sua plenitude. E vai para o 11:20, diz assim: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, se Deus não poupou os judeus, se Deus não poupou o seu Filho Jesus, teme que te não poupe a ti também. Então, irmãos, que nós possamos nesse tempo, enquanto o coração dos judeus está endurecido, porque vai ter um tempo que vai vir à tona, vai ter um tempo que eles vão, vai cair as escamas, eles vão perceber que Jesus é o Messias. O que a gente pode fazer por esse povo de Deus, o que a gente pode fazer por qualquer um, em qualquer lugar da face da terra, sírio, hebreu, judeu, filisteu, indiano, budista, a gente deve orar por essas pessoas. A gente deve orar e clamar para que essas pessoas percebam que Jesus é o Filho de Deus. Percebam que existe um baita de um convite lançado sobre a face da terra, para um baita de um banquete celestial, que é para todo mundo. Não se importa, não tem problema com essas vidas, a cultura, o jeito que elas erraram, o que elas fizeram de certo. Deus não se importa com o passado de nenhuma delas. Mas Deus se importa com que elas se participem desse banquete. Não importa se elas são cegas, não importa se elas são mancas, não importa se elas são aleijadas, não importa se elas são fracas, se são fortes, se são autoridades, se são ricas, se são negros, se são brancos, amarelos, não importa. Deus quer que as pessoas participem desse banquete. E Deus recrutou algumas pessoas para lançar esses convites sobre a face da terra. Eu vou ler o versículo 21 de novo, do capítulo 14, e olha o que diz. Lucas 14:21. E voltando aquele servo, anunciou as coisas ao seu senhor, as coisas que muitos tinham rejeitado participar do banquete. Tá? Então o pai de família, indignado,
disse aos seus servos: sai depressa. Então tem uma característica que tem que estar sobre o coração do servo que leva o convite, sobre o servo que convida, sobre o servo que estimula a uma festa, que anuncia uma festa. A pressa. Deus tem pressa em salvar a humanidade. Senão não estaria escrito aqui: senão, vai devagar, vem, quem se achar, ninguém se chama, vem, se tem... Não. Deus coloca aqui: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Deus tem pressa em salvar a humanidade. A Bíblia fala que hoje o Consolador se encontra sobre a face da terra. O Consolador é o Espírito Santo, mas que tem um determinado momento em que o Espírito Santo não estará mais aqui na terra. E quando esse momento se findar, quando o Espírito Santo se retirar, vai ser calamidade atrás de calamidade, crueldade atrás de crueldade. E nesse momento ainda está o Espírito Santo. E você pode ser um instrumento do Espírito Santo para convidar. E o teu papel é convidar. Quem vai convencer aquela pessoa a ir à festa? É o Espírito Santo. Quem vai levar? Eu não sei se você já... Mas assim, eu me lembro de algumas festas que eu fui, que eu fiquei vendo: poxa, olha que legal. Puxa, olha, tem entrada demais, hein? Que legal. Poxa, esse presente aqui, essa lista de presente, lista de presente a gente até né, fica meio assim, né? Mas na festa que Deus está falando, você não precisa levar presente. Você precisa estar presente. O presente é a tua presença. É a tua presença. E eu tenho plena convicção de que se você estiver presente, você entendeu que antes de você estar presente, você tinha que convidar outras pessoas, chamar outras pessoas. Versículo 14, 22. E disse o servo: Senhor, feito está, missão dada, missão cumprida. Amém? Quem gosta aí de missão dada, missão cumprida? Eu gosto. Missão dada, missão cumprida. Feito está. E diz assim ainda: feito está, como mandaste. Mas aí ele coloca uma coisa aqui: e ainda há lugar. Irmãos, eu coloquei aqui, né? E ainda há lugar. Você sabia, irmãos, que tem pessoas aí fora que nunca ouviram falar da salvação de Jesus? E você sabia que tem pessoas que estão aqui dentro e que muitas vezes tem essa preciosidade, essa gama de convites sobre a tua mão, e passa do lado dessas pessoas e não convida pessoas? Uma das grandes características de um cristão é se importar com o seu próximo. Quando diz aqui ainda há lugar, Deus está falando: toma providência, igreja. Toma providência. Sai, na medida do possível, com quem você tem contato, que você sabe que a pessoa está desorientada, está perdida. Por amor a Deus, convida essa pessoa, não para semear, mas convida essa pessoa para conhecer Jesus. E esse conhecimento, ele pode ser manifesto por você numa palavra, pode ser manifesto por você numa visita. Não necessariamente dentro de uma igreja se apresenta Jesus. Se apresenta Jesus muitas vezes na informalidade, na quase casualidade de um dia a dia. Muitas vezes dentro da igreja a pessoa já vem toda armada, a pessoa já vem toda... o que vai falar lá? Sei o quê? Será que eu vou chegar lá e vai orar por mim? Eu vou cair estribuchando lá? Será que vai revelar a minha vida, as besteiras que eu estou fazendo? Será que o pastor... Tem gente que chega todo cheio de dedos, cheio de não sei o quê. Mas eu quero falar que na informalidade, as maiores pregações, as mais profundas que Jesus teve, muitas vezes foi no tete a tete. E esse tete a tete está disponível em tuas mãos.
As pessoas que têm sede e fome de Deus, Deus há de colocar em tuas mãos, há de colocar no teu lado, há de mostrar para você quem são essas pessoas. Não retenha a bênção. Pega o convite lá. Não retenha. Pega o convite lá. E diz ainda a palavra assim: ainda há lugar. E aí disse, eu queria nesse momento que você fosse comigo no livro de Mateus, 22, 1. O livro de Mateus, capítulo 22, 1. Jesus faz uma mesma parábola, ele fala uma mesma parábola, só que o enfoque é diferente. Ele fala de um casamento, de um rei que faz o casamento para o seu filho. Mas ele coloca um detalhe aqui que eu queria que ficasse para o meu coração e para o teu coração como um sinal de alerta. Capítulo 22, versículo 1 de Mateus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar convidados pelas bodas, e estes não quiseram vir. Ou seja, os convidados não quiseram vir. Versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde para as festas. Versículo 5. Porém eles não fizeram caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros apedrejaram-se, apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, aqui eu queria falar uma coisa para vocês. Hoje tem muitos cristãos que estão sendo ultrajados e mortos. Se você é um cristão que de certa forma tem um interesse em conhecer um pouco sobre a igreja perseguida, existem alguns sites que falam da realidade que alguns cristãos têm vivido no Oriente Médio. No Iraque existiam cerca de 10% da população cristã que se diziam católicos, ortodoxos, alguns protestantes, mas existia ali uma totalidade de 10%. Hoje estima-se que tem 3% e o negócio está indo a zero por causa desse negócio do Estado Islâmico que praticamente dizimou as igrejas, dizimou as vilas cristãs, dizimou o pouco que tinha de cristão naquele país. Então aqui a gente encaixa nesse texto que diz aqui: foram ultrajados, diz aqui no versículo 5, porém não fizeram caso, foram para o seu campo, para o seu negócio, outros apoderaram-se dos seus servos, ultrajaram e mataram. Versículo 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Versículo 10. E os servos saindo pelo caminho, ajuntando todos quanto encontraram, tantos os maus como os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Quantos aqui, depois que se converteram, perceberam que tinham atitudes? Não precisa levantar a mão, mas atitudes, comportamentos maldosos, comportamentos que às vezes, caramba, como que eu fiz isso? Como que eu agi dessa forma? Como que eu fui cruel? Como que eu fui duro? Como que eu fui assim? Como que eu fui assado? Jesus convida os maus e convida os bons. Porque no meio da festa que vai acontecer a transformação. No meio da festa que vai acontecer. E eu queria entrar num detalhe da festa. A grande festa, ela está por vir. Mas existe pequenos lapsos, pequenos momentos que antecipam essa festa. Irmãos, cada vez que a gente se reúne aqui para adorar a Deus, é um pouco do céu. Um pouco da festa. Cada vez que a gente para ler
a palavra para orar é um pouco da festa. É um pouco da festa que está sendo revelada a nós. Cada vez que a gente para convidar e conversar com uma pessoa e ajudar uma pessoa, é um pouco da festa. Mas o grande dia ainda está por vir. E aqui, no versículo 11, ele fala de algo muito importante que é um alerta para mim e para você. Diz assim, 22, 11. E o rei entrando, então a festa estava cheia, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, olha como ele se dirige àquele homem, amigo, como entraste aqui? Não tendo veste nupcial. E ele emudeceu. Irmãos, é possível eu participar de um momento desse aqui e não ter veste nupcial. É possível eu participar de um culto, mas estar com a cabeça longe, estar com o coração distante. É possível eu participar aqui de algo espiritual que tipifica o que a gente vai viver, da grande festa, do grande dia, onde o Senhor vai estar no banquete conosco. Eu posso estar participando, mas se o meu coração não estiver, eu quero falar que eu não vou participar daquele grande dia. Eu posso enganar quem eu quiser aqui, mas ao Senhor eu não engano. O que é essa veste nupcial? O que é essa vestimenta a qual eu tenho que ir preparado para essa festa espiritual? Qual que é a vestimenta? O que é isso que Deus está querendo dizer? Irmãos, veste nupcial. Colossenses capítulo 3, 14. Eu vou ler do 9 ao 14, amém? Do 8 ao 14, diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, da palavra torpe da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. Olha o que é veste nupcial. Veste nupcial é entranhas de misericórdia, é ser benigno, é ser humilde, é ser manso, é ser longâmino, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu vou ler o 14. Irmãos, tem coisas que a gente, para participar de uma forma verdadeira, a gente tem que se despir, e a gente tem que se revestir de outras coisas. Se tiver mentira, os olhos de Deus vão perceber que a gente tem uma vestimenta que não é uma veste nupcial. Se tiver ira, se tiver cólera, se tiver inveja, se tiver qualquer tipo de sentimento faccioso, o pai vai olhar e vai falar: opa, eu estou vendo, estou vendo aqui. Peraí, esse aqui tem, essa roupa não é digna de você estar nessa festa aqui. Essa roupa não faz parte de Deus. Bora, para fora. E ele diz assim, 14: e sobre tudo isso, tudo que foi falado, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Não, tem uma outra versão que eu estava lendo em casa, fala que é o elo da perfeição. O amor, que é o elo da perfeição. Vestimenta, veste nupcial para ser participante da festa de Deus. Tem que ter manifestação de amor. Se não tiver manifestação de amor, se eu não cumprimentar com amor, se eu não perdoar verdadeiramente, se eu não buscar ter um relacionamento com as pessoas,
se eu não manifestar o amor, eu não vou ter um vínculo com o perfeito que é Deus. Pastor, mas é difícil amar? É difícil amar, mas é um processo que você e eu temos que buscar. Eu e você temos que buscar. Senão eu posso estar na festa, posso lá estar participando, e uma hora vou lá, uma hora vou aqui, mas na hora que eu me deparar com alguém que eu não bico, com alguém que eu tenho algo para ser consertado, se eu não exercitar o amor, pode ser que na hora que eu venho fazer muito com o Thiago, eu me deparo com o Thiago, e de repente vem o senhor da festa e fala: e aí? Sai da festa. Você está incomodando o meu convidado, o Thiago, cara. Você não está manifestando amor com ele, cara. Dá licença, cara. Dá licença. Agora, se eu falar: Thiago, vem aqui, faz isso, faz aquilo, me perdoa, cara. Eu estou pensando mal de você. Me lembro que no começo da minha conversão tinha uma pessoa que eu não ficava direito assim. E será que é só eu que me bico com alguém? Ou se tem alguém aí que você olha assim e parece que a pessoa olha... Alguém já passou por isso na vida? É? E eu era tão sincero com Deus que eu falei: não. Aí quando eu encontrar, eu vou falar com ele. Eu encontrei com ele e falei assim... E aí? Eu vou dar um codinome aí, tá? E aí, João? João, cara, eu acho que você não estava comigo, né, João? Eu falei desse jeito mesmo, estou usando as palavras. E ele: não, que isso, cara, tô de boa, eu nunca fiz nada. Não, cara, por que eu não escolho pra você? Você tá... E não sei o que. A gente na boda, a gente na igreja, tá? A gente participou de uma festa lá, mas eu fui verdadeiro com ele. E ele falou que não tinha nada, e que aquilo, na verdade, foi coisa que foi semeada no meu coração. E só sei que eu dei um abração nele, e a gente orou, e até hoje ele é de outra congregação, mas a gente é meio que de família, a gente se ama. Mas se não tivesse sido quebrado, e se não houvesse sinceridade naquele diálogo, meu irmão, até hoje, se ele estivesse ali, eu virava a esquina e você entende o que é ter vestimenta nupcial? Você entende que tem que ter amor? Você entende que tem que ter sinceridade? Você entende que você precisa se despir de coisas que te afastam de pessoas, que te afastam de vínculos? E você precisa se despir, e você precisa se revestir de misericórdia, de amor, de bondade. Olha uma outra coisa que fala aqui. Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. E tem que ser verdadeiro, não é falso não, tá? Não é fazer médiazinha não, tá? Porque o Senhor conhece se as suas vestes são verdadeiras, se a sua fala é verdadeira, se está tendo sinceridade, tá? Versículo 13, Romanos capítulo 13, versículo 12. Diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então o veste nupcial tem armas da luz. Irmãos, entra muito naquilo que a gente leu: inveja, ira. Se tem armas da luz, tem armas das trevas também. Quando está falando para se revestir de armas da luz, o que Deus está falando? Em si, exerce na tua vida a autoridade que está sobre você. Existem armas que Deus deu à igreja, existe autoridade que Deus delegou à igreja, não somente a um pastor, mas a um filho de Deus, a um servo de Deus, e Deus espera que você use essas armas em favor da sua vida, em favor de outras vidas. Para você chegar numa pessoa e convidar uma pessoa não é fácil, irmão. Para você ter sensibilidade de quem está com o coração sensível, não é fácil. Para você ter as palavras certas para você falar para uma pessoa que está entristecida, para uma pessoa que está em depressão, não é fácil. Para você falar as palavras certas para alguém que está num velório, não é fácil. Mas eu quero falar que se você está buscando as armas da luz, as armas de Jesus, se você está buscando, Ele há de dar estratégia
na oração que você fizer para se revestir dessas armas, Ele vai te mostrar o que fazer, Ele vai te mostrar quem são as pessoas, Ele vai te mostrar como chegar, forma certa, modo certo, hora certa. E eu e você vamos ter êxito. Amém? E diz assim no 14, esse aqui foi o 12: andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, não em bebedeira, não em desonestidade, não em dissolução, nem em contenda e inveja. Se tiver bebedeira, se tiver glutonaria, come demais, depois fica tomando remédio para o fígado, pastor, ora por mim, porque eu estou passando mal do estômago. Por quê? Não, comeu churrasco, agora tem as tampas. Meu irmão, crente não bebe, mas come até, né? Bom, vamos lá um pouco mais adiante. Não em desonestidade. Se tem comportamento desonesto que não seja na tua vida, não em dissolução, não em contendas e inveja. Se existe isso, isso não é veste nupcial. Isso, você está aqui, mas um dia você pode ser confrontado como o rei da festa, como o dono da festa, e você pode se sentir mal. Versículo 14: mas revesti-vos do Senhor Jesus, que são as armas da luz, do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado na carne e nas tuas concupiscências. Não tenhais cuidado, não dá trela para tudo que é carnal, não dá trela. Não negocia princípios de Deus. Se o teu olhar está pecando, peça ajuda. Se você percebeu que você está olhando de uma forma maldosa, se você percebeu que você está tendo um sentimento de inveja, se você percebeu que você está tendo uma indiferença com alguém, conserta rápido. Vou repetir o versículo, irmãos. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne e da sua concupiscência. Mata a carne, anula a sua vontade. Hoje teve o batismo ali. E simbolicamente o batismo significa o quê? A morte do velho homem. É uma declaração pública que você está dando diante de homens, principados e potestades, que o velho Tadeu morreu e o novo Tadeu ressuscitou. O quanto é importante isso? Mas isso é simbolicamente, porque o velho Tadeu está tentando ressuscitar todo dia. E o velho Tadeu só quer ter cuidado com as coisas da carne. É ou não é? Sim ou não? Então, se você vê que está... Opa, está aí? Beleza, carne. Traça a estratégia aí para você. Cada um nas suas fraquezas, traça a estratégia para você ter êxito e você poder participar de um grande dia, a grande festa do Senhor. O último versículo que eu queria ler diz assim, Efésios capítulo 14, capítulo 4, versículo 24. Efésios 4, 24. E vos revestivos do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Se você deixar o sol pôr sobre a vossa ira, você vai dormir com o diabo do teu lado. Tá? Ah, pastor, mas como assim, pastor? Isso é muito pesado, pastor. Meu amigo, pesado, mas se vê com Deus, tá? Porque a Bíblia está falando aqui, quando você dá lugar para ele, brigou com o marido, tretou com a esposa, tretou com o irmão, e mandou umas verdades para o irmão não usar. Tudo bem, não falo direto com o irmão, mas chega lá para o outro lado, você viu? Você viu o que ele fez para mim? Você quer? Você está abraçando o mal e está deixando Deus de lado. E ele diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca a palavra torpe, mas só a que for para promover a edificação e para que dê graça aos que ouvem. É isso que sai da tua boca? O que sai da tua boca dá graça às pessoas que ouvem, puxa,
ou o que sai da tua boca. Já escutei tanta coisa, irmão, que às vezes o pastor tem que escutar, né? É ou não é? Escutei cada coisa que eu ficava assim, eu falava, não sei se eu pego isso aqui, não sei se eu aperto esse aqui que está falando, ou se eu vou lá naquele outro. Irmãos, a gente tem que ter muita sabedoria o que sai da nossa boca. Eu queria, nesse momento, te alertar de algo. As festas um dia vão acontecer. Esses momentos que nós temos aqui são prenúncio do grande dia que virá. E eu só quero te falar uma coisa, encerrando essa palavra. Qual as vestimentas que você escolhe? Qual as vestimentas que você escolhe? Será que tem coisas que precisam ser renunciadas? Coisas que precisam ser deixadas? Coisas que precisam ser botadas no ponto final na tua vida? Ou será que se hoje eu e você fôssemos para a glória, nós estaríamos sendo participantes daquele grande dia? Eu tenho plena convicção porque eu preciso ajustar coisas nas minhas vestes. Eu preciso. E eu tenho plena convicção que você... Sexta-feira eu vim aqui trazer os meus filhos aqui, os adolescentes e tal, estou aqui na boa, vindo. Aí chegamos aqui pertinho. Pastor, né? Dirigindo o carro. A minha filha está aqui, né? Tá. Aí minha filha, pastor, você esqueceu o que você quer? Esqueceu a Marisa. Maria, você não me avisou? Maria, como você esqueceu a Marisa? E eu falei, ele estava aqui na frente. Aí eu falei, não, vamos lá pegar, vai. Desse jeito, vamos embora. Deu uma aceleradinha um pouco mais, passei. Deixa a gente aqui, pai, deixa a gente. Não, vai todo mundo agora comigo. Daqui a pouco fui, voltei, deixei na boa, né? Na hora que chegou na Larissa, a Larissa acho que nem percebeu nada, mas. Vamos lá, voltamos, chegando aqui a Patrícia. Não, como que você me vê se você tem. Irmãos. Aí peguei as crianças depois. Perdão. Perdão porque o pai tem que ser exemplo. Perdão porque o pai tem que saber lidar com a adversidade. Perdão porque eu errei. Então, irmãos, é um cotidiano que muitas vezes se depara com a gente, com situações que às vezes a gente erra, às vezes a gente extrapola. Mas a gente não pode aceitar isso para nós. Isso não é vestimenta nupcial. Isso não é vestimenta que vai nos fazer ser aceito no grande dia, na grande festa, no grande banquete que Deus tem. Se eu e você não perceber as fraquezas, as limitações, se eu e você não só perceber, mas se não confessar, se não pedir ajuda, pode ser que não venhamos participar daquele grande dia. Eu quero fazer uma oração. Uma oração para que você entenda que esse grande dia, que Deus preparou, essa grande festa, esse grande banquete que Deus preparou, é para você se alegrar nele. É para você buscar estar em retidão diante de Deus lá. É para você, não só você, mas para você também convidar outras pessoas. E eu queria fazer uma oração. Se você percebe que a vestimenta que você está pode comprometer o teu estado,